O Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua conversando com o deputado estadual constituinte Alcides Bianchi. Deputado, vamos falar então um pouquinho do que a gente estava terminando, de contar no bloco anterior, que era essa questão de abrir a Assembleia para que as pessoas pudessem vir, dar a sua opinião, dizer, explicar suas demandas. Como é que vocês faziam na questão dessas lutas, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais? Foi possível atender na prática a essas demandas? Algumas delas sim. O primeiro fato importante, como eu dizia, foi esta abertura que teve. E não só da participação de virem até aqui, trazerem as reivindicações, mas através das emendas populares. Nós recebemos uma infinidade aqui de emendas populares. Então, todos os gabinetes praticamente estavam abertos a essa discussão. Nós, na bancada do PT, centralizamos tudo isso na liderança do partido. Então, não havia uma proposta deste ou daquele deputado. Havia uma proposta da bancada dos do 10 partido. como um todo ali. De comum acordo, todas as discussões passavam pela discussão da bancada, da liderança. E nós conseguimos trazer o movimento sindical, popular, para fazer esse debate, inserir essa discussão, até para dizer que o que era possível, o que não era possível, do ponto de vista do texto, da Constituição, do que era permitido se colocar, do que não era possível. Um dos projetos que nós discutimos, iniciamos aí até como propositura na própria bancada, foi em relação ao transporte dos trabalhadores rurais do estado de São Paulo. E isso vinha de uma experiência que nós tínhamos na Central Única dos Trabalhadores. Por quê? Porque na vice-presidência eu era o responsável pelo setor rural, como chamávamos à época, no estado. Então acompanhei o movimento do Sem Terra, várias ocupações, desocupações que tiveram no estado. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar como sindicalista e depois como deputado também. E um dos problemas que nos traziam, e essa emenda foi uma propositura não só do Movimento Sem Terra, mas também da ABRA, Associação Brasileira da Reforma Agrária, da CPT, Comissão Pastoral da Terra, e de outros parlamentares que tinham aqui. Nós inserimos uma proposta ao anteprojeto, no sentido de se proibir que o transporte dos trabalhadores rurais continuassem sendo feitos através de caminhões. Isso sem segurança nenhuma e diante de estudos que já apontavam estatísticas de acidentes, inclusive com várias mortes, e nós tentamos inserir essa ideia. A partir desta proposta de emenda ao anteprojeto, depois na comissão tirou-se em conjunto uma proposta com outros deputados, e aí das mais variadas bancadas, uma emenda substitutiva que foi o artigo 190, que infelizmente não prosperou. E aí foi uma outra discussão que se deu logo após a promulgação, então ficou inserido no texto de que havia essa proibição, no sentido de proporcionar o transporte digno para esses trabalhadores. Mas aí uma mudança e tanto na realidade deles. Uma mudança, foi no artigo 190, e depois no ato das disposições transitórias, nós inserimos um artigo dando um prazo de 12 meses para que isso fosse um tempo necessário para que as usinas, os empresários, as empresas rurais, agrícolas, pudessem se adequar. Nesse meio tempo, houve uma discussão, um questionamento acerca da sua inconstitucionalidade, o que acabou vingando posteriormente, por conta de que a questão do transporte é de competência privativa da União. Mas o que sobrou disso, e sobrou alguma coisa, foi que esse debate extrapolou São Paulo. E com essa discussão de ser ou não constitucional, essa discussão se ampliou no Ministério Público, na Justiça, e foi possível aos poucos ir diminuindo. Não ficou inserido no texto de forma legal, mas na prática mudou alguma coisa. Mas o importante é que o assunto veio à tona. Com certeza. É isso que eu ia perguntar. Quando o assunto vem à tona e é polêmico como esse, a gente sabe que tem um outro lado. Para as pessoas que usam, para os trabalhadores que tinham esse transporte tão ruim,
Ótimo. Agora tem o outro lado, que é o lado da empresa, que vai chorar, que não vai querer. E como é que era atender esse outro lado? Era possível também ouvir todo mundo? Era possível, mas como esse setor não trouxe esse, vamos dizer, o que eles viam como problema na discussão, não foi possível fazer essa discussão anteriormente. Né? O fato é que isso foi questionado somente depois, com esse prazo. Havia até ideias no sentido de prolongar esse prazo. O fato é que os dados demonstravam à época, inclusive através de várias ações civis públicas, ajuizadas através do Ministério Público Estadual, houve liminares proibindo esse transporte. Então ficou uma discussão de tempo que na prática acabou gerando isso, trazendo à tona. E esses empregadores depois acabaram entendendo a situação, por uma medida de segurança deles próprios, né? Porque eles respondiam civilmente e até criminalmente por cada acidente, por cada óbito que tivesse. Né? Então, foi na prática que isso se deu. Bom, o senhor falou um tempinho atrás, no nosso bloco anterior, da imponência aqui do prédio, do tanto que ele é grande, que nem é possível conhecer tudo, eu também não conheço, vivo me perdendo por aqui. E da Constituinte, que foi uma época que, sim, a gente tinha pessoas aqui dentro discutindo e conhecendo. O senhor acha que isso se afastou um pouquinho hoje, que as pessoas estão um pouquinho afastadas? Olha, não tenho acompanhado de perto os trabalhos, mas eu posso lhe dizer que se a gente pudesse fazer um quadro comparativo de participação, eu acho que ficou mais distante do que já era, esta participação. Do que já era. Do que já era. Porque há uma certa distância que era natural. Né? Eu acredito hoje, infelizmente, que os mais jovens poderiam estar participando mais, né? Inserindo mais as suas discussões e debates, participando mais da política como um todo. Eu acho que houve um distanciamento maior, porque nós tivemos um período interessante, porque era saindo da ditadura, né, do regime militar, onde se deu uma abertura política, propiciando aí a participação de vários segmentos da sociedade. E depois de um certo período isso foi esfriando. Esse é o termo, esfriando. Eu acho que o debate da Constituição Federal em 88, da Estadual em 89, foi o auge dessa abertura, né, desse início, mas depois ficou um pouco distanciado. O desinteresse que eu falei no começo, que a gente sente muito, porque fico pensando num jovem hoje de 28 anos, como o senhor chegou aqui, o que ele quer, né? Será que ele gostaria de vir aqui também batalhar? A gente sabe que tem, lógico, quem faça isso e quem é engajado nos movimentos. A gente viu os movimentos nas ruas no ano passado. Perfeito. E as causas, né, que aconteceram depois disso, as consequências e tal, mas no dia a dia parece que não acontece. É exatamente isso. Eu acho que este desinteresse eu divido a responsabilidade. Eu acho que já tive a oportunidade de dizer isso aqui, que os parlamentares, né, também têm a sua responsabilidade. Que eu acho que a representação parlamentar, o poder legislativo, principalmente a Assembleia Legislativa, ela ainda é muito desconhecida. Qual é o papel do deputado estadual? O que faz um deputado estadual? O que ele pode fazer? Quais são os seus limites? Porque quando se dá toda a campanha, a discussão na base, que nós chamamos de base, é possível você esmiuçar um pouco mais, detalhar. Mas na prática, no dia a dia, percebo, né, salvo exceções, evidentemente, que isso não tem sido feito. Então, por isso que eu acho que nós, os parlamentares de hoje, têm um pouco dessa responsabilidade, desse distanciamento, deste esfriamento. Não é só por parte da pessoa que vai ali votar e depois acaba esquecendo o nome do deputado, acaba não conferindo o que ele está fazendo. Acompanhando. Né? E hoje já é possível, tem tanto mecanismo de transparência. Exatamente. Eu acho que a representação, ela não se dá tão somente na eleição, pelo contrário, é por todo o curso do mandato. Né? E a Casa de Leis, o Poder Legislativo, tem que estar aberto, inclusive, para os questionamentos, né, para as críticas daquele eleitor ou não.
Acho que, de uma maneira geral, tem que abrir isso cada vez mais. Tem que trazer perto, tem como que vocês trazer, faziam. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso ainda falta um pouco. Existe um programa aqui que é o Parlamento Jovem, que traz os estudantes para dentro da Assembleia, e eles agem, de repente, como se fossem os parlamentares, têm conhecimento de toda a tramitação das leis. O senhor acha importante? É um incentivo? Com certeza, eu acho que é um incentivo. Eu acho que só deveria ser ainda mais divulgado. Né? Aproveitando esse projeto, que eu acho importante, é uma das maneiras, né, de se abrir o parlamento para que eles tomem conhecimento em relação a isso. E para dizer que um deputado, um parlamentar, ele é um representante do povo, ele não é diferente do povo. Ele detém provisoriamente, transitoriamente, um mandato de representação. Eu acho que é esse o entendimento. Agora, se ele, como investido, né, deste mandato, não passar isso para a população, ele causa esse distanciamento. Ou até, se a gente for aprofundar a discussão, dizer que essa falta de desinteresse que você disse também se deve por gerar expectativas que estão fora da competência do parlamentar. Então, esse também é um outro problema. Aí cabe aquela discussão do que ele pode, o que ele não pode fazer. Quais são os seus limites? Quais são os seus deveres ali, até onde ele pode ir. Exatamente. É discutir o papel da representação parlamentar, a sua importância, né, no poder legislativo. Porque hoje o vereador está próximo, é um parlamentar, está ali, próximo do cidadão, mas o deputado é muito distante. E aí, o que aparece, de maneira geral, na mídia, é o deputado federal. Está bem no meio, a Assembleia. Exatamente. Eu acho que falta esse impulso da Assembleia em dizer, olha, existe um poder legislativo também no Estado, em cada Estado, e cabe a ele isso. Né? Direitos, deveres, limitações da sua competência de representação. Se a gente fizesse isso, com certeza esse interesse aumentaria. Certamente. Quanto mais clareza... Certamente, porque uma das dificuldades da campanha do deputado estadual é exatamente essa, por conta desse distanciamento. Né? O cidadão em si não sabe o que faz a atribuição de cada um. Bom, aqui, voltando um pouquinho, né, sair um pouquinho do nosso assunto que era constituinte, aqui foi possível fazer bastante coisa, inclusive numa das comissões, uma comissão permanente que vocês trabalhavam bastante, né? Nós quando chegamos aqui em 89, nós assumimos a presidência da Comissão de Assuntos Municipais. Comissão de Assuntos Municipais. O senhor chegou e já foi ser presidente da comissão? Porque funcionava por direito de bancada, né? Antes presidida pelo deputado Zé Machado, de Piracicaba, que foi eleito prefeito à época, e depois eu chegando, como eu era do interior, né, me colocaram nesta comissão, né, por direito da bancada do Partido dos Trabalhadores. Nesta comissão, nós tivemos a oportunidade de fazer um debate muito importante e interessante, e aí bem próximo do cidadão. Né? Aqueles anseios daqueles distritos nas mais variadas cidades, anseio de se tornar município, de se tornar uma cidade. E passava todo o projeto, todo o processo de discussão por esta comissão. Né? E eram muitos anseios, muitos distritos querendo virar cidade. Emancipação. Emancipação. Né? Na verdade, o pessoal nos tratava como uma comissão da emancipação. Né? Aqui, embora o nome técnico fosse Comissão de Assuntos Municipais, como em cada local havia uma comissão de emancipação, né, e aqui a gente também atuava como se fosse uma comissão de emancipação. Ressaltando que não cabia à comissão, esse foi um debate que nós fizemos com os demais membros da comissão, da qual o deputado Tom Cafalcetti fez parte, quero dizer o seguinte, não cabe a nós decidirmos pela emancipação. Não é atribuição da comissão. A atribuição da Comissão de Assuntos Municipais era receber a Comissão de Emancipação, receber o seu projeto, a partir de então se transformava num processo. Esse processo tinha uma tramitação, inclusive com pareceres técnicos, né, inclusive do Instituto Cartográfico Geográfico, para aferir delimitação, área territorial, essa questão número, mais técnica. E cabia a nós, da comissão, fazer com que esse processo andasse e fazer o debate e a discussão se aquele pedido atendia os requisitos da lei de então.
nós tivemos a oportunidade de discutir mais de 100 processos aqui, dos quais muitos municípios novos hoje passaram pela discussão desta comissão à época. Né? Hortolândia, por exemplo, na região metropolitana de Campinas, foi fruto e resultado de um debate que nós fizemos aqui. Porque como é que funcionava isso? Após o parecer da comissão, a mesa da Assembleia fazia uma requisição ao Tribunal Regional Eleitoral que promovia o plebiscito naquela localidade. Para o morador decidir. Exatamente. Então a decisão era do cidadão, lá no local, no município. E ele era representado por esta comissão de emancipação. E aí os prós e os contras, né, se fazia o debate político da importância ou não da emancipação daquele distrito em virar município. Esse é um debate local que se dava. A nós cabíamos dar encaminhamento nesses processos. Né? Aí depois a mesa requisitava o tribunal, o plebiscito, em havendo aprovação, depois se transformava num projeto de lei complementar que criava-se um município. E uma cidade nova. Uma cidade nova. Vamos falar um pouquinho mais disso no próximo bloco, deputado? Daqui a pouquinho a gente volta então com mais memórias. Até já!